Pessoal, parte 2 aqui do vídeo sobre a portaria CGRH 03 de 18/1 de 2024. No último vídeo a gente veio até o finalzinho aqui da parte que fala dos candidatos aí que são inscritos do concurso da VUNESP, e agora a gente continua. A partir daqui a gente vai falar da atribuição de aulas dos componentes do itinerário de formação técnica profissional, da atribuição de classes dos anos iniciais do ensino fundamental, banco de talentos, da atribuição dos projetos e programas da pasta, e vamos falar também do credenciamento ao programa Ensino Integral PEI, o que é necessário para você conseguir ali trabalhar no ensino integral, tá bom? Tudo isso é tema aqui da portaria CGRH 03, e depois a gente vê as disposições finais. Vamos lá. Então, falando da educação profissional, da técnica profissional primeiro. Da atribuição de aulas dos componentes do itinerário de formação técnica profissional. Artigo 4º. O processo de atribuição dos componentes do itinerário de formação técnica profissional ocorrerá aos candidatos à contratação e docentes contratados classificados no processo seletivo simplificado regido pelo edital de 9/8/2023 e suas retificações da FGV. Parágrafo 1º. A atribuição manual das aulas ocorrerá no dia 31/1/2024, das 9 às 18 horas, por meio da Secretaria Escolar Digital, sede, sede.educacão.sp.gov.br/início, em nível de diretoria de ensino. Olha o parágrafo 2º aqui, presta atenção. A sessão de atribuição será realizada por eixo tecnológico e de forma presencial, devendo a diretoria de ensino informar o local da sessão de atribuição. Parágrafo 3º. A manifestação será gerada automaticamente pela sede no saldo disponível de acordo com o eixo e os grupos de formação declarados, cabendo à diretoria de ensino atribuir de acordo com a classificação dos interessados o saldo disponível na data da atribuição. Parágrafo 4º. O candidato à contratação classificado pelo edital de 9/8/2023 e suas retificações, o da FGV, somente poderão participar da atribuição de componentes curriculares diversos a do itinerário de formação técnica profissional a partir da atribuição durante o ano letivo, ficando vedada a participação no processo inicial aos candidatos com inscrição somente nos termos desse edital da FGV. Pessoal, é o que eu falei no vídeo anterior. De acordo com o parágrafo 2º aqui do artigo 3º, quem está participando ali do processo de atribuição como inscrito no concurso não vai poder participar do processo seletivo simplificado nesse momento. Pode conseguir pegar um cargo para acumular nesse quesito ao longo do ano, mas nessa etapa inicial, pelo que eu estou entendendo aqui, eu já disse, vocês podem até ter uma interpretação diferente, não vai poder pegar aulas aí nos dois cargos. Ou você pega como inscrito do concurso da VUNESP, categoria O ali para os anos finais do ensino fundamental e ensino médio, ou você pega os componentes aí do itinerário de formação técnica profissional, pelo menos agora nessa atribuição inicial. Aí está falando que depois, ao decorrer do ano, abrindo outras vagas, será possível acumular esses cargos, mas no momento, pelo que eu entendi, não. Parágrafo 5º, A atribuição respeitará a classificação dos candidatos dentro da respectiva diretoria de ensino e eixo tecnológico, apontados no momento da inscrição. Parágrafo 6º. A atribuição dos componentes curriculares do itinerário de formação técnica profissional será realizada de acordo com a formação acadêmica do candidato, respeitando as relações estabelecidas no anexo 1 e anexo 2 da Resolução
74, de 19/12 de 2023. Todo documento publicado vocês têm que ler, pessoal, tá? Vocês têm que procurar e ler todos os documentos relativos aos processos que vocês participam. Parágrafo 7º. Fica a cargo das comissões de atribuição de cada diretoria de ensino fazer a verificação das formações acadêmicas dos candidatos no momento da atribuição de aulas, ok? Capítulo 3 da atribuição de classes dos anos iniciais do ensino fundamental, banco de talentos. Artigo 5º. O processo de atribuição inicial de classes dos anos iniciais do ensino fundamental ocorrerá na Secretaria Escolar Digital, sede, sede.educacão.sp.gov.br/início, e atenderá ao seguinte cronograma. 1. Dia 8/2 de 2014. Puseram errado, viu, pessoal? Não é 2014 aqui. Eles quiseram dizer 2024, tá? Eles ficaram tão impressionados lá com a goleada da Alemanha que eles querem voltar para reviver. Então, no dia 8/2 de 2024, das 8 às 23h59, manifestação de interesse dos candidatos à contratação e docentes contratados. No dia 9/2 de 24, etapa 1, das 8 às 18, atribuição de classes para composição da carga horária de acordo com a classificação em nível de diretoria de ensino. E o parágrafo único. Os docentes contratados e candidatos à contratação devem possuir uma das habilitações de acordo com a parte A da indicação CE número 213 de 2021, tá? Tem que ser habilitado para trabalhar aí como PEB 1. Capítulo 4 da atribuição dos projetos e programas da pasta. Muita gente estava perguntando sobre os projetos e programas da pasta, mas precisávamos mesmo da resolução e da portaria que iria definir essa questão. Então vamos lá, ó, artigo 6º. A atribuição dos projetos e programas da pasta deve ocorrer de forma manual na plataforma Secretaria Escolar Digital, sede.educacão.sp.gov.br/início, de acordo com a legislação pertinente a cada projeto ou programa da pasta. Parágrafo 1º. As diretorias de ensino poderão reconduzir a partir do dia 24/1 até o dia 2/2 os docentes contratados e os candidatos à contratação nos projetos e programas da pasta abaixo relacionados. Então olha a data aí, ó, de 24/1 a 2/2. 1. Fundação Casa. 2. Sistema Prisional. 3. Centro de Estudos de Língua. 4. Centros Estaduais de Educação para Jovens e Adultos. 5. Classe Hospitalar. 6. Atendimento domiciliar. 7. Docente atuando como professor articulador do programa Escola da Família e do período noturno do programa Ensino Integral PEI. 8. Professor do projeto de apoio à tecnologia e inovação, PROATEC, atuando no Centro de Inovação da Educação Básica Paulista. 9. Sala e ambiente de leitura, escolas de tempo parcial ou integral. Parágrafo 2º. Para concretização da recondução mencionada no parágrafo 1º deste artigo, a unidade escolar ou a diretoria de ensino deverá observar: 1. Se o docente está devidamente classificado em um dos processos seletivos vigentes, seja por meio do concurso de provimento de cargo de professor de ensino fundamental e médio, seja por meio do processo seletivo simplificado, anos iniciais do ensino fundamental ou para atuação no itinerário de formação técnica profissional. 2. Se o docente obteve resultado satisfatório na avaliação de desempenho no ano letivo de 2023. Olha a importância da avaliação de desempenho. Parágrafo 3º.
Além das condições previstas no parágrafo 2º deste artigo, com relação aos docentes contratados que atuam durante o ano letivo de 2023 na sala e ambiente de leitura, tanto em escola parcial ou integral, a recondução neste programa para o ano letivo de 24 somente poderá ser concretizada após o dia 29/2 de 24, desde que não restem vagas referentes à sua habilitação e ou qualificação na unidade de atuação no programa. Parágrafo 4º. Após o processo de atribuição inicial, no dia 15/2, havendo saldo de classes e aulas disponíveis para atribuição na unidade escolar em que esteja em exercício, o docente contratado que tenha atuado na sala e ambiente de leitura deverá assumir as referidas classes e aulas disponíveis até que sobrevenha docente com formação adequada. Parágrafo 5º. O disposto no parágrafo 5º do artigo 4º da portaria CGRH 16, de 19/12 de 23, se aplica aos efetivos e não efetivos. Parágrafo 6º. Os docentes que atuam em programas e projetos da pasta não elencados nos incisos deste artigo não poderão ser reconduzidos, devendo participar do processo de atribuição inicial de classes e aulas para o ano letivo de 24. Parágrafo 7º. A atribuição dos projetos e programas da pasta elencados nos itens 1 a 7 do parágrafo 1º desse artigo aos novos profissionais devidamente selecionados deve ser realizada a partir do dia 5/2 de 24, observadas as regras da legislação pertinente de cada projeto ou programa da pasta. Parágrafo 8º. Os demais programas e projetos da pasta deverão aguardar orientação da Secretaria da Educação para fins de seleção e atribuição. E aí, pessoal, a gente vai para o capítulo 5 do credenciamento ao programa Ensino Integral PEI. Vamos lá. Artigo 7º. O credenciamento e a respectiva designação no programa Ensino Integral PEI está condicionada à participação no. Então, o credenciamento está condicionado à participação no 1. Processo de inscrição previsto no artigo 2º dessa resolução para atuação nas escolas dos anos iniciais, artes, educação física e inglês e finais do ensino fundamental, bem como das séries do ensino médio, todos os componentes. 2. Processo seletivo simplificado, nos termos do edital de 15/12 de 23, banco de talentos, para atuação nas classes dos anos iniciais do ensino fundamental. Parágrafo único. A manifestação de interesse realizada em um dos processos mencionados nos itens 1 e 2 desse artigo não assegura direito à alocação e designação. Então, só o fato de manifestar interesse não assegura, obviamente, né, a garantia de ter conseguido ali a vaga. Artigo 8º. Fica impedido de participar do processo de credenciamento no mesmo ano letivo da realização do processo o integrante do quadro do magistério que 1. Tiver sofrido penalidade disciplinar por qualquer tipo de ilícito nos últimos 5 anos. 2. Ter cessada sua designação junto ao programa a partir de 1/2 de 23 nas seguintes hipóteses. 3. A pedido do integrante do quadro do magistério. 4. Por resultado insatisfatório nas avaliações de desempenho. 5. Nos casos de descumprimento de normas legais do programa. 6. No interesse da administração escolar. Parágrafo único. Os docentes que não tiveram resultado satisfatório na avaliação de desempenho do projeto de educação integral, do projeto de ensino integral, referente ao ano de 2023, estão impedidos de participar do credenciamento e ter a respectiva alocação. Olha lá, então os docentes que não tiveram resultado satisfatório na avaliação de desempenho do projeto de ensino integral, referente ao ano de 23, estão impedidos, tá? Não poderão participar. Artigo 9º. Para participar do processo de credenciamento, o candidato à contratação e o docente contratado deverá expressar adesão voluntária ao regime de dedicação exclusiva, RDE, incluindo a prestação de serviço por 40 horas semanais de trabalho, e possuir habilitação ou qualificação conforme legislação vigente. Mas, tem um detalhe, né? Quem aderir
esse regime de dedicação exclusiva tem a bonificação, que se eu não me engano é R$2.000, tá? Para se dedicar exclusivamente à API. Deixa eu desligar o celular aqui que ele está tocando. Artigo 10. Para fins de designação, os candidatos e os docentes contratados serão alocados de acordo com a classificação do processo anual de atribuição de classes e aulas. Parágrafo 1º. Será observada a seguinte ordem de prioridade quanto à formação para fins de classificação e alocação. 1. Docentes habilitados inscritos na diretoria de ensino de inscrição. 2. Docentes qualificados inscritos na diretoria de ensino de inscrição. A diretoria de ensino, segundo o parágrafo 2º aqui, deverá confirmar a alocação no dia 1º e também no dia 2/2 de 2024, observada a classificação, podendo ser facultada a cada diretoria a organização para a melhor forma de condução desse processo, considerando as etapas de ensino. Parágrafo 3º. A alocação deverá ser realizada via plataforma Secretaria Escolar Digital, SED, no endereço respectivo aqui, sed.educacão.sp.gov.br. Parágrafo 4º. Os interessados, ou melhor, o interessado pela alocação, deve acompanhar pelo site da Diretoria de Ensino de Inscrição as datas e os horários das sessões da respectiva alocação. Artigo 11. Para atuação como interlocutor de Libras, o docente deverá comprovar ter habilitação ou qualificação na língua brasileira de sinais Libras, conforme resolução SE 8, de 29/1/16, alterada pela resolução SEDUC 12, de 1/2/22, seguindo a classificação prevista no caput do artigo 10 desta portaria. E parágrafo único. Tendo em vista a necessidade pedagógica, o interlocutor de Libras, que tiver avaliação de desempenho satisfatório no ano de 23 e devidamente classificado em um dos processos seletivos simplificados vigentes, poderá permanecer acompanhando o mesmo estudante no ano de 2024 e ser designado no projeto de ensino integral. Ok? E aí, pessoal, as disposições finais aqui, ó. Artigo 12. A diretoria de ensino deverá realizar a atribuição das seguintes cargas horárias de acordo com o disposto nesse artigo. Parágrafo 1º. As vagas remanescentes de professor articulador do período noturno, que funciona no mesmo espaço físico do programa Ensino Integral PEI, poderão ser oferecidas aos docentes titulares de cargo ou ocupante de função, atividade que atenda preferencialmente os seguintes requisitos. 1. Disponibilidade de atuação no período noturno para acompanhamento das atividades pedagógicas e de frequência dos servidores. 2. Capacidade de gerenciar as aulas de trabalho pedagógico coletivo, ATPC, em atendimentos aos docentes que atuam no período noturno. Parágrafo 2º. O futuro professor articulador do período noturno deverá previamente ter as suas respectivas aulas atribuídas a outro professor, que venha efetivamente ministrá-las, antes de assumir a carga horária de professor articulador. Parágrafo 3º. O professor auxiliar em atendimento à ordem judicial em favor do estudante elegível à educação especial que tiver avaliação de desempenho satisfatório no ano de 23 e devidamente classificado no concurso público ou em um dos processos seletivos simplificados vigentes, poderão permanecer acompanhando o mesmo estudante. Então, pessoal, não é certeza, eu pego o estudante, é certeza que eu vou acompanhar ele. Depende desses critérios, tá? Isso aí para o professor auxiliar. Parágrafo 4º. Eu quero dizer assim, eu pego o estudante para dar o apoio individualizado nesse ano, é certeza que eu vou continuar acompanhando ele até o final. Não é essa certeza como muita gente está falando aí, tá? Depende dos critérios dos processos aí ano após ano. O candidato à contratação que tenha atuado como professor auxiliar no ano letivo de 2023 poderá permanecer acompanhando o mesmo estudante desde que tenha sido avaliado satisfatoriamente no respectivo ano e devidamente classificado no concurso público, que vai ser critério, para atribuição, que é critério para atribuição, ou em um dos processos seletivos simplificados vigentes. Parágrafo 5º. As vagas de professor auxiliar que vierem a surgir por ordem judicial ao longo do ano letivo de 24 poderão ser atribuídas a docente ou candidato à contratação devidamente classificado no concurso público
ou em um dos processos seletivos simplificados vigentes. Parágrafo 6º. Para fins de atribuição de interlocutor de Libras nas escolas de tempo parcial, observando-se a habilitação ou a qualificação na língua brasileira de sinais Libras, conforme Resolução 8, SE 8, de 29/1/16, a diretoria de ensino deverá realizar cadastro emergencial para atendimento da necessidade. Parágrafo 7º. Tendo em vista a necessidade pedagógica, o interlocutor de Libras, que tiver avaliação de desempenho satisfatória no ano de 23 e devidamente classificado em um dos processos seletivos simplificados vigentes, poderão permanecer acompanhando o mesmo estudante no ano de 24. Parágrafo 8º. O candidato à contratação que tenha atuado como interlocutor de Libras no ano letivo de 23 poderá permanecer acompanhando o mesmo estudante desde que tenha sido avaliado satisfatoriamente no respectivo ano e devidamente classificado no concurso público ou em um dos processos seletivos simplificados vigentes. Parágrafo 9º. As diretorias de ensino poderão atribuir a partir do dia 7/2 de 24 até o dia 7/3 de 24 aos docentes contratados e aos candidatos do projeto o projeto de apoio ao estudante do ensino técnico, PAEET, conforme previsto na Resolução SEDUC, número 70, de 7/12 de 2023. Artigo 13. A relação de documentos para abertura de contrato do candidato ou dos candidatos será o que segue. Então, olha aqui, pessoal. A relação de documentos para abertura de contrato dos candidatos. 1. Atestado admissional expedido por médico do trabalho contratado pela SEDUC, devidamente registrado, para fins de comprovação de boa saúde física e mental, declarando-o apto ao exercício da docência. Então já mudou um pouco daquilo que a gente tinha como perspectiva. Não pode ser qualquer profissional do trabalho. Atestado admissional expedido por médico do trabalho contratado. Médico do trabalho contratado pela SEDUC. 2. Declaração de próprio punho de que estará ou não em regime de acumulação de cargos/funções, sendo que, em caso positivo, deverá ser previamente publicado o ato decisório de acumulação legal, se assim caracterizado. 3. Declaração de próprio punho de que possui ou não antecedentes de processo administrativo disciplinar no qual tenha sofrido penalidades. 4. Declarações de antecedentes criminais expedidas pela esfera estadual e federal. 5. Documentos pessoais comprovando: a. Ser brasileiro ou naturalizado, ser maior de 18 anos, apresentação de RG original, estar em dia com as obrigações militares, apresentação de certificado de reservista, estar em dia com a Justiça Eleitoral, apresentação de título de eleitor e últimos comprovantes de votação/justificação, estar cadastrado como pessoa física, apresentação de CPF, inscrição no PIS, Programa de Integração Social, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. E aí vem o parágrafo 1º, da linha H aqui. No momento da contratação, o candidato deverá apresentar os documentos originais e as cópias correspondentes. Parágrafo 2º. A escolaridade, a que se refere a linha H do inciso 5 do caput desse artigo, são as seguintes, diploma de licenciatura plena e seu respectivo histórico escolar, diploma de bacharelado ou tecnólogo e seu respectivo histórico escolar, certificado de curso do Programa Especial de Formação Docente, acompanhado do diploma de bacharelado ou tecnólogo e seu respectivo histórico escolar. A gente já viu essa parte da documentação no vídeo anterior, mas só vou repassar aqui rapidamente. 4. Declaração atestada de matrícula do curso de licenciatura plena ou de bacharelado ou ainda de tecnólogo e seu respectivo histórico escolar, acompanhado de declaração de efetiva frequência ao referido atualizado e com a informação da data de conclusão do último semestre cursado, cujos documentos devem ser expedidos pela instituição de ensino superior e atualizados com a data retrativa de, no máximo, a 60 dias da data da final da inscrição. 5. Diplomas ou certificados de habilitação, parte A, e de qualificação, parte B, referente à educação especial, de acordo com a indicação CE 203 de 2021. 6.
diplomas ou certificados de habilitação parte A, referentes aos anos iniciais do ensino fundamental, de acordo com a indicação CE 213 de 2021. Parágrafo 3º. A ausência de qualquer um desses documentos ou declarações impossibilitará a abertura do contrato. Então, pessoal, já fiquem aí atentos para providenciar todos esses documentos. Artigo 14. Aplica-se aos candidatos à contratação e aos docentes contratados o disposto da Resolução SEDUC 74, de 19/12 de 2023. E o artigo 15. A inscrição implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas nesta portaria, bem como em eventuais aditamentos, comunicados e instruções específicas para a realização dos processos previstos nessa portaria, em relação às quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. Então, pessoal, estudem essa portaria aqui a fundo e estudem também a resolução, tá? A resolução também é importantíssima, ela traz algumas questões como entender ali, a gente vai trazer um vídeo fazendo a leitura completa da resolução também, né? Ela traz o entendimento ali de porcentagem, por exemplo, de consideração do tempo que vai ser incorporado agora, né? Vai ser 10%, entre outros fatores, tá? Então, é importante estudar os documentos que norteiam os processos que a gente participa. Artigo 16. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Pessoal, então é isso no vídeo de hoje, tá? Nesse vídeo aqui, né, especificamente, pode ser que tenham mais vídeos hoje. Um forte abraço aí, até o próximo encontro.